Olá, hoje eu quero compartilhar a história de dois homens da Bíblia, Gideão e Jefté. Ambas as histórias estão em Juízes, uma em Juízes 11 e a outra em Juízes 6. Depois você volta lá e lê a história completa deles para você entender melhor o que nós vamos conversar hoje. Jefté e Gideão foram líderes de guerra, usados por Deus para liberar o seu povo de opressões, cada um em seu tempo determinado, numa situação determinada. Ambos tinham histórias familiares complicadas. Jefté era filho de prostituta e Gideão era filho de uma tribo, a menor de Israel. E eles se consideravam o menor da casa. Ambos lideraram guerras, lutaram e, sob a proteção de Deus, venceram. Trouxeram liberdade, libertação, alegria, cuidado para o povo de Israel. Na visão comunitária, ambos trouxeram alívio para o seu povo. Ambos trouxeram vitória. No nível individual, a história não é a mesma. Em nível individual, elas não terminaram iguais. Jefté, por ser filho bastardo, quando seus demais irmãos cresceram, expulsaram ele de casa. E ele também foi expulso da cidade. Quando o chamaram para guerrear, para salvar a sua cidade, ele foi motivado pela vingança. E ele exigiu ser constituído líder caso ele vencesse a guerra. Gideão foi chamado para lutar e ele foi pensando no melhor para o seu povo. Ele foi pensando em ser instrumento de Deus. No meio do processo, Jefté teve o coração fechado e não deixou Deus tratar a sua identidade. Gideão, todavia, fez várias provas com Deus. Teve a certeza de que Deus de Israel estava chamando, que era com ele, e isso foi o suficiente para ele entender que nenhuma maldição hereditária, nenhum problema hereditário seria capaz de detê-lo, estando ele em Deus. Jefté venceu a guerra, mas acabou sacrificando a sua filha a Deus, algo que Deus jamais pediu a ele. Mas ele fez uma promessa que se ele vencesse a guerra, sacrificaria. E assim ele cumpriu aquilo que foi prometido. Ganhou a guerra, foi líder e perdeu a única filha. Perdeu sua família. Gideão venceu a guerra, salvou sua família, quebrou as maldições hereditárias, destruiu o altar que sua família tinha feito a Baal e cobriu toda a sua genealogia, toda a sua família com o sangue do Cordeiro. Jefté venceu numa área da sua vida, mas perdeu na outra. Gideão venceu em todas as áreas da sua vida, porque uma identidade tratada por Deus vence em todas as áreas. Uma pessoa utilizada por Deus sem ser tratada por Ele, sem deixar que Ele entre e trate nossas feridas mais internas, até vence em algumas áreas, mas não em todas. Que a gente aprenda a primeiro ser tratada, primeiro em mim, depois através de mim. Beijo, fica com Deus.